do Espírito Santo. Amém. Eu quero ressaltar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é aquele conhecido que o povo de Jesus, numa caminhada junto com Jesus, Marcos 7, de 1 a 13. Então, estava com os discípulos, e os discípulos sentiram fome e começaram a se alimentar. E o povo que estava lá aguardando Jesus para saudar Jesus começa a criticar que eles não fazem as normas, né, de lavar as mãos, higienizar as mãos, tal, né? Então, eles começam a criticar, os fariseus começam a fazer críticas sobre isso. E Jesus responde: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, ele disse para os hipócritas, né? Vocês falam que estão comigo, mas o coração não está. De nada adianta o culto que me presto, pois se as doutrinas que ensino são preconceitos humanos. Eu adorei essa frase, né? Muitas vezes a gente professa coisas que são preconceitos. E mais tarde ele diz, eu estou pulando os pedaços, hein? Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Era uma coisa muito séria, né? O que é pai e mãe da gente hoje, né? Vós ensinaste que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós podereis receber de mim, isto é, consagrado a Deus, essa pessoa fica dispensado de ajudar seu pai e sua mãe. A palavra de Deus, com a tradição, vós transmitis e vos fazeis muitas coisas como estas. Então, a palavra de Deus hoje, ela vem nos trazer uma alerta sobre como é que meu coração está servindo a esse Deus, se não é só da boca para fora. Quando a gente vê o nosso irmão, a gente se pergunta, né? Por que não está trabalhando? Arruma um trabalho. Eu hoje recebi uma mensagem vinda da minha sobrinha, onde um homem estava almoçando e o menino chegou perto e disse assim, você me paga um pão com manteiga? E ele, sem olhar o menino, ele estava preocupado com outras coisas, ele respondeu assim, por que eu tenho que te pagar? Aí ele disse assim, porque eu estou com fome. Aí ele teve coragem de olhar no rosto do menino, e ali ele conversou com o menino, né? E ele perguntou assim para o menino, onde estão teus pais? Aí ele disse assim, meu pai preso, minha mãe vendendo o corpo e a minha irmã mais velha também. O que é vender corpo? Ele perguntava para o rapaz. Então, eu agora de tarde lendo o zap que a minha sobrinha me mandou, e pensando nessa passagem bíblica, como que a gente é hipócrita mesmo, né? Como é que a gente logo avalia a pessoa, logo vai perguntar por pai, por mãe, alguém que está com fome. Alguém que está com fome quer comida. Então, acho que isso serve para a nossa noite de hoje, nesse esquenta, conforme diz o humano, que é o nosso trabalho que não pode parar, tem que continuar. Eu acredito nesse trabalho e
esse esquenta, hoje, que a gente traga essa mensagem na nossa cabeça e nos sirva, que o nosso coração comece a avaliar as situações, não é só falar com a boca, falar com o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a oração de hoje nos diz: demos graça ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas em favor dos homens. Deu de beber aos que tinham sede e alimentou os que tinham fome. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado por esse momento de oração, para a gente iniciar a nossa conversa. Vou pedir agora o Antônio Félix, presidente do CNLB do Leste 1, que faça uma saudação, dando boas-vindas a todos que estão aqui na sala, para esse nosso primeiro encontro do Pacto pela Vida e pelo Brasil, aqui do Leste 1. Antônio Félix, por favor, faça sua saudação, então, e os demais liguem o microfone, por favor, tá? Eu recordo também que estamos ao vivo via YouTube, tá? No canal do CNLB, ao vivo no Regional YouTube? Leste 1. Isso. Tá. Esse é o nosso Daniel, viu, Suede? Boa noite, mano. Boa noite especialmente para o meu amigo e companheiro Daniel e para minha querida lá das terras, Patrícia Cabral. Um grande beijo, muito bom ter você aqui com a gente. Saudar também pessoas novas que estão aqui, como a Natália, eu esqueci o nome, que sumiu, cadê ela? Eu estou hoje pelo celular, então não estou vendo todas as pessoas que estão presentes, né? Então, não dá para mim saber todo mundo que está aí. Mas sejam todos bem-vindos, e com isso eu queria dar as boas-vindas e dizer para ele que o Pacto pela Vida e pelo Brasil nunca teve tão vivo como vai estar agora. O pacto está sendo feito agora que a gente vai fazer esse pacto. Nós estamos vivendo numa sociedade como eu nunca tinha pensado, porque quem atravessou, quem leu sobre a ditadura, sobre os porões, como disse um dos ministros, da verdade, não tem noção do que a gente está passando hoje. Só quem viveu dentro do nazismo e do fascismo tem um pouco da ideia o que é hoje a nossa sociedade. Nós estamos divididos. A sociedade está com ódio na cara desse pessoal aí que está... eu não gosto nem de falar essa palavra lá do pessoal da Besta-feira lá, mas são pessoas extremistas. Coisas que aconteceu no Brasil, que só acho que nem na Ucrânia, que está uma guerra, né? Ainda não perdemos vida, sim, né? Os Besta-feira já, infelizmente, mataram alguns companheiros, algumas pessoas, como os vários índios da Yonamis que estão morrendo, que morreu criança, como morreu adulto, e estão gente passando por uma situação. Os Anomanes estão vivendo um inferno. Estão saindo do inferno, que foram colocados por 4 anos de desgraça, de desgoverno e de entrega. O Daniel, por fazer parte da Comissão Justiça e Paz e coordenar o Pacto pela Vida e pelo Brasil, ele vai... eu até pedi para o Mano, eu acho que o Daniel tem que falar um pouco mais. É um prazer estar ouvindo o Daniel, e a gente tem uma missão, assim como com o Pacto pela Vida, como a rede de multiplicadores. Então, esse é o nosso papel. Daniel, somos todos ouvidos, seja bem-vindo aqui ao Regional CNBB, do CNLB.
Letícia, um beijo grande para tu, moleque. Manda, contigo. Ok, Antônio, muito obrigado, Antônio Félix, nosso presidente high-tech. Muito obrigado, Antônio, você realmente deu a tônica da preocupação hoje, né? Iniciando o ano com muitos desafios, né? Essa sua fala inicial já apontou a bússola, né? A bússola pela qual nós vamos seguir nessa luta, né? O Pacto pela Vida realmente mais do que nunca se faz necessário, mas esse é o Daniel Seidel que vai conversar. Daniel Seidel, você seja muito bem-vindo, desde já, em nome de toda a nossa equipe aqui do CNLB Leste 1 e do Pacto pela Vida em particular, agradecemos muito a sua generosidade, a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Então, eu gostaria que você, nesse momento inicial, fizesse uma apresentação melhor, né? Porque tem gente aqui que ainda não te conhece, e aí depois eu faço aqui uma palavra para você realmente ter todo o tempo maior dessa noite de hoje para falar. Mas antes disso, eu faço uma apresentação inicial, eu faço uma saudação também, tá bom? Léo Seidel. Então, Milton, Antônio Félix, em nome de vocês, saúdo a todos e a todas aqui presentes. É uma alegria, como eu disse, esse convite para mim foi uma provocação. Primeiro que foi um convite feito com tempo para eu poder pensar e organizar o que a gente pretende construir. Depois, dar um abraço aí na Conceição, nós estivemos juntos esse final de semana no encontro, na Assembleia Nacional do Movimento Fé e Política, aqui em Brasília, com o Vicente Sérgio também, que está aí nos escutando, né? E é muito importante porque, então, nós estamos com a reflexão que acabamos de fazer nessa perspectiva, né? Então, eu sou atualmente secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, integro a Comissão de Fé e Política do CNB Nacional, a coordenação executiva do Movimento Nacional de Fé e Política, e estive, então, naquele período de 2020, finalzinho 2021, todo, nos liderando com um conjunto de representantes de todos os regionais do CNLB, o Pacto pela Vida, o GT do CNLB para o Pacto pela Vida pelo Brasil, né? Então, realmente foi uma missão muito exigente, né? E quero recordar um pouquinho o caminho que a gente fez e como que nós estamos prosseguindo. Não é que nós vamos retomar agora, eu quero até mostrar algumas imagens para vocês, para dizer que a gente nunca tirou o bloco da rua. Aí quero fazer uma pequena memória, foi assim que eu estruturei um pouco a minha fala. Eu pretendo, entre 1h30 e 2 horas da manhã, concluir, então, com os presentes, né, a fala. menos, gente. Para que a gente possa, então, aí, nosso amigo Paulo, na quinta-feira eu vou estar encontrando com ele lá em Altamira, ele que integra a equipe de coordenação da Escola Festa da minha irmã Dorothy, que nesse domingo, então, faz já 18 anos de martírio. Alegria, Paulo, você também está presente aqui. E, então, eu venho no Espírito Santo, estou no Distrito Federal, aqui no Planalto Central, na periferia, em Samambaia, há 32 anos, dia 28 de maio eu faço 33 anos, fiz no dia 31 agora 25 de casado, com 5 filhos, 3 netos, né? E é com muita alegria que eu venho, meu lema de cristão é servir com alegria, né? E a gente faz esse trabalho com disposição, e por isso, então, essas frentes onde eu atuo profissionalmente, sou servidor de carreira do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, da carreira técnica, né? E não sou promotor, não sou bravo assim, sou gente boa, mais tranquila. A Rosa lá também, se juntando a nós aí. Boa noite, Rosa, que alegria também. E aos poucos a turma vai se juntando, viu, Milton? Eu agradeço o protagonismo e o esquenta, né? Que vocês propuseram aqui. Gostei demais. Talvez se nós tivéssemos chamado de esquenta, tinha dado mais gente ainda, viu, Milton, mano? Uma sugestão. E logo em seguida, então, depois que o Milton autorizar, eu prossigo aqui, já estou quase pegando fogo para entrar no debate exatamente na discussão. Obrigado, muito obrigado pelo convite e pela provocação de fazer pensar. Sem pensamento e reflexão, a gente não avança na nossa caminhada. Muito bem. Daniel, a gente que agradece a sua presença e, de fato, você realmente, para nós, é um exemplo, é um testemunho de compromisso, de caminhada, então você nos inspira bastante.
Bom, eu só quero dar a tônica da reunião, do encontro, da conversa de hoje, fazendo primeiramente um resumo bem rápido, né, assim, do pacto, lembrando que ele começou foi em 2020, a partir das instituições, né, de nível nacional, como a CNBB, a OAB, a Comissão ARS, a Academia Brasileira de Ciências, a ABI e SBPC. Essas instituições foi que publicaram um manifesto em abril, tá, no Dia Mundial da Saúde, que encaminhou para os presidentes dos 3 poderes o Manifesto pela Vida. O manifesto proclamava a sociedade brasileira para buscar solução para aquela crise sanitária que foi forte, né? Mas não só a crise sanitária, mas também a crise econômica, a crise social e crise política. No manifesto havia já um repúdio ao discurso negacionista muito forte naquele período, exigia do governo federal empenho, né, porque estava frouxo o compromisso do governo com aquela crise, e empenho e diálogo, né? E denunciava que os mais pobres é que estavam pagando o ônus da crise. E defendia, já naquele manifesto, a vacina, o SUS, o auxílio emergencial até o fim da pandemia, o imposto das grandes fortunas, a capitalização das pequenas e médias empresas e outras coisas mais. Isso foi durante abril de 2020. Mas, quando chegou em julho, os bispos fizeram uma carta chamada Carta ao Povo de Deus, um documento publicado, né? Foram 152 bispos publicaram a Carta ao Povo de Deus. Nesta Carta ao Povo de Deus, os bispos diziam que era necessário, para aqueles que defendem a vida, tomar uma posição diante daquele cenário, não dá para mais em cima do muro, era uma situação de muita determinação que deveria haver. Naquela carta, criticava, né, a inércia e a omissão do governo e chamava para um compromisso com o Pacto pela Vida, pelo Pacto Global da Educação, com a 6ª Semana Social Brasileira, por terra, terra e trabalho, e a economia de Francisco e Clara. Então, os bispos estavam na linha daquele manifesto do Pacto pela Vida. E mais à frente, ainda em 2020, foi quando a CNBB consultou aos regionais e aos organismos do povo de Deus, aí foi que entrou o CNLB, consultou, questionando o que poderia fazer. Naquela época havia 100 mil mortos já, né? E aí a CNBB provocou os organismos do povo de Deus. O CNLB, então, motivado pelo documento 105, cria esse GT que o Daniel citou, né? O Daniel sempre à frente, e esse GT do Pacto pela Vida do Brasil, do CNLB, estabeleceu 4 bandeiras básicas de luta, né? 4 ou 5, mas, enfim, vacinação e a defesa do SUS, o auxílio emergencial, a economia solidária e a agricultura familiar, e a investigação e a responsabilização dos responsáveis por aquela situação que chegou, que não poderia, nem deveria, e tinha como se impedir de chegar tanto naquele período. E aí, a metodologia do CNLB, que esse GT criou, foi criar mobilizadores, né? E aí os mobilizadores, todos os regionais, estavam se movimentando com abaixo-assinado, enfim, teve toda uma movimentação, como o Daniel falou, que não parou. E, por fim, em 2021, um outro documento os bispos lançaram, que foi O Povo Não Pode Pagar com a Própria Vida. Nesse documento, eles denunciavam com mais veemência que era preciso estancar, né, as mortes pelo Covid e ampliasse as testagens, né, para começar a se fazer. E chamava cada vez mais a responsabilidade aqui direta do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e também dos governadores e prefeitos. Portanto, meus irmãos e amigos, hoje nós estamos numa situação que, ao todo, já foram 36 milhões de casos contabilizados, o número de mortos está quase chegando, infelizmente, a 700 mil pessoas, e aí é que fica a grande pergunta, né? Daniel Seidel, nós hoje estamos numa outra conjuntura, né? A esperança está renovada com um novo governo. Então, como que, a partir de agora, nós vamos formatar, né,
dar se é necessário ou não, uma nova formatação para o Pacto pela Vida e qual é o papel do CNLB, né, especificamente neste processo para a gente continuar essa caminhada aí na defesa da vida, acima de tudo, desse país, né? Então, você tem aí 40 minutos para conversar, pode parar antes, que depois a gente vai te provocar com algumas perguntas, tá bom? Até meia-noite é hora, vamos lá. Tá bom, então, muito bom esse resgate que Milton Mano fez, justamente já me economiza muito nessa primeira parte, né? E só dizer, então, que do pacto original, assinado em abril de 2022, vou fazer questão um pouco de localizar no tempo, porque parece que uma noção que a gente perdeu durante essa pandemia da Covid-19, que infelizmente não terminou, é a noção de tempo, né, e de espaço, né? Então, e infelizmente hoje a gente não está contando com uma participação mais efetiva da OAB Federal, viu? Milton Mano, Antônio Félix e todos e todas que estão aqui nessa. E com isso, então, a própria ideia do pacto em si, que naquele momento foi fundamental e importante, ficou um pouco desfacelado. E era aquilo que a gente falava, né? Vacina no braço, comida no prato e investigação, e muitos já iam direto para fora Bolsonaro, né? Então, dizer que essa participação efetiva, o GT se reunia semanalmente às quintas-feiras, né? Está aqui também, eu tinha visto aqui o Ricardo Lima e outros que também participavam dessa mobilização, a Rosa, né? Outras pessoas que aí, não sei, o João Mota que está aqui, eu acho que a Cris também entrou aqui, né? Nós estamos, enquanto eu escutava você, já divulgando na rede social tanto o link do Meet como porque a gente precisa ocupar essa arena, né, justamente de comunicação. Então, foi muito importante, aí eu queria destacar que, pela Comissão Brasileira de Paz, nós participávamos também semanalmente da Comissão de Coordenação da campanha Fora Bolsonaro. E com a mobilização, aí eu vou recorrer a Patrícia Cabral, né, Patrícia? Nós chegamos 6.300 e alguma coisa de mobilizadores cadastrados, que ainda temos esses contatos, não sei se todos estão atualizados, mas 2.300 só do Regional Nordeste 4, que é o Piauí. Então, se a gente soma tudo, nós temos ao redor de praticamente 9.000 pessoas que não só grande esmagadora maioria, 98% cristãos leigos e leigas que mobilizamos, e essa participação do laicato chegou a ser de 25% a 30% das reuniões em cada estado de mobilização e organização dessas manifestações pacíficas, populares e sem quebrar nada. É muito importante, nessa altura do campeonato, dizer isso, porque nós amargamos esse projeto de necropolítica respeitando os ditames que construímos na Constituição de 88 ao Estado Democrático de Direito, discordando completamente daquele que, nesse período, assumiu a presidência da República, mas nós fizemos o respeito à democracia uma pedra de toque, como a gente chama. Agora, nós não ficamos aí. Então, a ação principal e preponderante, eu diria que foi no período mais tenebroso que nós passamos, que foi esse período de arrefecimento, depois de novas escaladas da pandemia, durante o ano de, principalmente, 2001. O grupo começa a se mobilizar a partir desse chamado que, muito lucidamente, o Milton Mano nos lembrava, né? O chamado que a CNLB fez para que todos nós, pastorais sociais, CNLB, nos mobilizássemos, e foi assim, então, que veio o chamado. Eu compunha naquela época a Comissão de Fé e Política do CNLB, que agora está bastante ampliada também, para que nós pudéssemos, então, assumir essa liderança, e nós não nos negamos. E mobilizamos profissionais da comunicação, porque sabíamos da importância de fazermos uma divulgação utilizando as redes sociais online, que a gente chama aí WhatsApp, Facebook, Instagram, e mais recentemente depois até o TikTok também,
para que nós pudéssemos alcançar o coração e as mentes da mais ampla massa de população que tivéssemos acesso. Então, isso foi importantíssimo, fundamental, para que nós pudéssemos, então, dar passos importantes, pressionarmos com as manifestações para que a injusta prisão do nosso atual presidente Lula fosse revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a nossa luta foi uma luta que fez com que nós tivéssemos um enfrentamento daquilo que a gente chama de lawfare, ou seja, da guerra de leis, que é a instrumentalização do Estado para criminalizar lideranças, no caso o Lula e tantos outros líderes que foram presos injustamente. Eu lembro aqui também do vereador que se elegeu deputado estadual lá no Paraná, né? Justamente todo um ataque a essas lideranças e essa disseminação do ódio e do fascismo, né? Eu mesmo fui vítima, ainda em 2015, meus irmãos, minhas irmãs, desse ataque, até atentando contra a minha própria vida, porque estava defendendo naquele período, e nós não tínhamos nem o rascunho de tudo isso que aconteceu depois, naquela época da reforma política, eleições limpas e democráticas, que era o que a gente defendia ali em 2014, e em 2015 eu passei por essa situação tão difícil que foi também na minha própria vida. Enfim, nessa perspectiva, então, a gente caminhou, e durante essa preparação, então, já no ano de 2020, nós tínhamos feito uma experiência muito positiva, enquanto o CNLB, Cefep, que é a Rede de Escolas de Fé e Política, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e também o Unesp da PUC Minas, já para fazer um caderno de reflexão para as eleições municipais, e que em menos de 45 dias, um caderno que a gente disponibilizou, tive até a honra de ser quem foi o que escreveu cada um dos ciclos bíblicos, né? E teve 660 mil acessos àquele caderno. E aqui é que eu quero, então, se eu posso, deixa eu ver se eu posso compartilhar aqui. Posso compartilhar ou não posso? Eu acho que eu posso, sim. Isso. Eu quero fazer, só compartilhar um slide. Isso. Deixa eu ver aqui. Um slide para que nós possamos entender que depois, o que nós fizemos, não sei se vocês já conseguem enxergar. Conseguem? Isso? Então, Isso mesmo. que nós fizemos, olha só, os personagens já estavam lá. Não sei se todo mundo se deu conta, mas essa turma toda que estava na rua, vacina no braço, comida no prato, e pela responsabilização, se juntou no Encantar a Política. Então, o Encantar a Política conseguiu reunir, em meados de maio de 2022, né, foi essa data, ali pelos dias 15, 16 e 17, se não me engano, em Brasília, para que nós tivéssemos esse grande mutirão pelo resgate da dignidade da política, justamente inspirados que estivemos pela encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, né, que falava da melhor política no seu capítulo 5, e, ao mesmo tempo, aquela perspectiva. O Encantar a Política não foi apenas a realização desse caderno de formação com 5 encontros de caráter permanente. Ele foi também a oferta pelo Unesp, com bolsa do Cefep e da própria Comissão Brasileira de Justiça e Paz, para que mais de uma centena de lideranças de origem popular, se eu não me engano, 14 partidos diferentes, pudesse fazer um curso de 80 horas, completamente à distância, de planejamento da campanha eleitoral. E, pasme, qual foi a nossa surpresa num balanço que nós fizemos já no segundo semestre do ano passado? 25% de pessoas vinculadas a projetos que disputaram candidaturas para deputado federal, deputado estadual, foram os que nós elegemos, foram eleitos a partir dessa nossa experiência. Porque a gente sempre, às vezes, no discurso, acaba por criminalizar também a política. Então, o Encantar a Política, ele teve esse papel com o caderno de reabilitar esse encantamento, a dignidade da política, mas teve também essa perspectiva da própria
capacitação que a gente quer continuar agora, a partir do segundo semestre, para pensar, então, as eleições já municipais de 2024, mas numa perspectiva programática, de que nós tenhamos representantes legítimos, principalmente em mandatos coletivos ou o que a gente chama de mandatos populares, inaugurando e reabilitando a democracia representativa sobre novas bases. Mas nós não queremos só isso. Nós queremos fortalecer a democracia participativa, nós queremos fortalecer a democracia direta. E, do outro lado, então, a partir do estudo do caderno, promovemos um engajamento também das pessoas nessas campanhas e nessas candidaturas. E as que não ganharam representaram vitórias políticas em seus espaços. Então, eu queria dizer, então, primeira coisa importante, que o Encantar a Política, então, vou me referir aqui a Antônio Félix e Milton Mano, em nome de todos e todas aqui, ela representou um pouco a continuidade sob nova forma, e aí nós fizemos daquele grupo de trabalho, então, uma espécie de outro grupo que se formou a partir das organizações que assumiram e abraçaram o Encantar a Política. Ao todo, mais de 23 organizações do Brasil, então nós ampliamos muito. A própria CNBB assumiu essa proposta, o CNLB, a CRB Nacional, Conferência dos Religiosos, e com isso, então, nós ampliamos esse mutirão, esse pacto pela vida e pelo Brasil. Então, eu achei muito oportuno essa provocação para esse momento de diálogo hoje aqui, para que nós pensemos que não pode parar agora nesse resultado, porque é fato, praticamente, por exemplo, aí eu vou evocar a Conceição, querida Conceição, e o Vicente Sérgio, nós praticamente dobramos o número de deputados e deputadas vinculadas a essa perspectiva libertadora, a partir da sua fé, seja católica ou evangélica, essa perspectiva comprometida, na Câmara Federal. E com isso a gente vai ter um reforço importante dessa profecia, dessa manifestação. Mas é claro que, ao lado disso, com uma sociedade polarizada, eu não diria que é o menor nome, com uma extrema-direita mais organizada e militante, também se elegeram, e aí só para citar dois perversos, me desculpa o termo técnico, que foram, por exemplo, a Damares e o Moro, por exemplo, como parlamentares da extrema-direita nesse país. E nós já percebemos na própria eleição para o Senado, de uma forma mais aberta, que a extrema-direita está viva e atuante no Brasil. Então, se coloca uma tarefa adicional para nós, que é também tentar reconstruir, a partir da cultura de paz, das bases da campanha do desarmamento, que nós já atuamos nela, uma outra perspectiva. Porque é isso, né? Nós temos avanços que vão acontecendo, e aí a situação dos Yanomamis clama aos céus, é o verdadeiro genocídio, as comparações da situação de fome lá e a debilitação daquele povo, daquela nação, com aquilo que representou para os judeus o fascismo, né, o nazismo nos campos de concentração, é completamente análogo, né? Então, assim, nós não podemos minimizar o sofrimento, a dor do nosso povo brasileiro. Ao lado disso, nós temos, então, creio eu que cada um de nós tem uma história para contar, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, paróquias, dioceses, uma divisão. Padres, ainda hoje, Conceição estava lá, Vicente Sérgio também, nós ouvimos relatos de padres lá do Espírito Santo, que foi atacado durante a missa porque deu voz à situação dos Yanomami. Quer dizer, e essa realidade paralela, né, dissonância ou discrepância, como se pode fazer cognitiva que estão falando aí, criou uma realidade paralela onde um setor da sociedade brasileira foi vacinado contra a verdade. Então, nós estamos com muita preocupação. 2 assassinatos né, suicídios já se cometeram, de uma empresária que saltou de um prédio e de uma pessoa que ateou fogo no seu próprio corpo aqui na Praça dos Três Poderes na semana que passou e na sexta-feira última faleceu.
Então, que justamente estão gerando no país e, ao mesmo tempo, no Maranhão, nos setores de comunidades tradicionais, você tem o armamento que foi distribuído. Quando eu apresento nas análises, por exemplo, todo o avanço dos CACs, na verdade, dos clubes de atiradores e colecionadores, se eu somo todas as armas disponíveis que estão na mão dessas elites, principalmente do agronegócio brasileiro, mas também das milícias urbanas e espalhadas também agora pelos garimpos legais e ilegais na Amazônia, você vai ter uma quantidade maior de armamento na mão dessas pessoas. Isso cria para nós um desafio enorme, porque qualquer avanço que nós obtivermos em nível nacional na retomada e reconstrução das políticas públicas vai significar a eliminação e morte. E nós temos acompanhado casos semelhantes na Bahia, em Rondônia, quer dizer, em vários lugares do nosso país, onde essa marca da política como violência, ou da violência como política, se mostram, se apresentam, e a gente se preparou para essa defesa do Estado Democrático de Direito a partir do pacifismo, e a gente precisa reiterar, mas para isso nós precisamos que as forças do nosso país, as forças de segurança, se coloquem a serviço do Estado Democrático de Direito, e infelizmente não é o que nós temos visto. Cada vez mais que nós aprofundamos, que nós temos notícia das investigações que estão ocorrendo a partir da ação do Supremo Tribunal Federal, nós percebemos o envolvimento cada vez mais orgânico das próprias Forças Armadas brasileiras. Então, Milton Mano e Antônio Félix, eu quero assim agradecer demais essa oportunidade da gente começar a pensar essas questões, como a gente está fazendo agora, ao lado também das possibilidades que estamos tendo, né? Eu mesmo, pela Rede Brasileira de Justiça e Paz, estou participando do Conselho de Participação Social, que antes era um conselho que era composto com empresários, com vários setores, e agora é composto pelos setores populares que organizamos o enfrentamento e a resistência nesse país. Então, ao todo, somos 67 organizações nacionais, e que hoje, então, atuamos também como conselheiros. Nós, enquanto Comissão Brasileira de Paz e toda a rede, vamos manter a nossa autonomia, a nossa independência, apoiando, sim, as ações, e Frei Beto, que esteve conosco também, morram de inveja vocês, nós convivemos com ele durante todo esse final de semana, né? Só para vocês ficarem sedentos também da presença e de Marcelo Barros, de Pedro Ribeiro, de Terezinha Toledo, tanta gente que são quase considerados nossos ancestrais nesse caminho que a gente está fazendo, nos contava a boa notícia no próprio dia 1º, quando estava tomando posse, depois, naquela cena belíssima, que é a catadora com a qual eu trabalhei enquanto secretário de Assistência Social aqui no Distrito Federal, nesse período, junto com o Vicente Sérgio, aqui de 2011 a 2014, em Brasília, a Aline, ele chamou Frei Beto e falou que quer justamente fazer com que nós tenhamos, associado aos programas sociais, um grande projeto de politização do povo brasileiro. Ou a gente efetivamente disputa mentes e corações por um projeto generoso de democracia, ou a gente corre o risco de naufragar nas próximas eleições. E isso a gente não pode deixar só para pensar o ano que vem. Por isso que esse coração acelerado desse povo fluminense foi importante, porque aqui está a Cris, que compartilha comigo também a Comissão de Fé e Política nesse momento, né? E o Luiz e a Fátima é nossa coordenadora, estão em reunião lá do CNLB, graças a Deus está todo mundo mobilizado. A gente precisa dar continuidade, e por isso que amanhã à noite eu já estou indo para Belém, e na quinta-feira para Altamira, está aqui o Paulo, que vai nos acolher lá, e lá, só na região da Amazônia, nós estamos com cerca de 10 turmas de formação em fé e política, né? Em parcerias com o Instituto Agostinho Casterron, mas também em parceria com as escolas que pertencem à rede, com as comissões de Justiça e Paz, com os CNLBs. É esse mutirão que nós temos que continuar fazendo. E aí eu acho que vale a pena, sim, a partir desse encontro nosso aqui, Cris, aí eu vou provocar a Cris, que é lá do nossa querida Corumbá, no Mato Grosso do Sul,
para que nós, na próxima reunião, então, da nossa Comissão de Fé e Política, a gente já proponha uma data para a gente reunir todos aqueles e aquelas que participaram daquele momento do GT, para que nós possamos fortalecer esse grande mutirão. Na mesma linha, e aí eu vou evocar aqui a Conceição, o Vicente Sérgio, né? Foram as decisões que nós tomamos no Movimento Nacional de Fé e Política, né? A prioridade unânime foi o quê? Formação política. Encantar a política. E nesse encantar a política, nós temos que estudar o que está acontecendo dessa histeria, eu diria, coletiva. Eu sou militante e acadêmico no campo da saúde mental, enquanto psicodramatista, que nós precisamos tratar a nossa sociedade, né? E nesse sentido, então, nós temos uma tarefa enorme. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que bom estarmos iniciando esse segundo mês desse ano de 2023 com esses desafios dessa construção coletiva. E aí, Patrícia, eu vou evocar cada um de vocês aí, Rosa, João Mota, todos aqueles e aquelas que participamos desse processo, o próprio Milton Mano também que esteve conosco, Paulo César, que também lidera lá com a turma, só lá são 5 turmas, tem uma que tem 58 pessoas lá de Grupá, na foz do rio Xingu, no Amazonas. Então, nós não podemos arrefecer, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos uma tarefa enorme de esperançar esse país, porque o que aconteceu, a situação do nosso povo está muito difícil. E nós temos, no âmbito, principalmente da Igreja Católica, mas do movimento ecumênico, uma possibilidade importantíssima agora, que é a campanha da fraternidade, que justamente atende a um desses clamores, que é a questão da fome. Então, nós temos que não ficar só no assistencialismo. Ao lado da emergência, do socorro imediato, promover a assistência social e a segurança alimentar nacional como direito, e fomentar possibilidades da economia popular solidária, né? Nós vamos ter nesse campo, como secretário nacional, o nosso querido irmão Gilberto Carvalho, que também vai estar conosco fazendo essas parcerias da parte do Ministério do Trabalho e Emprego, mas nós temos, então, uma tarefa enorme de, a cada gesto de solidariedade, nos associarmos com a possibilidade de despertar a consciência da necessidade das políticas públicas, né? Então, é nesse sentido que eu quero aqui provocar o grupo, dizer que eu estou à disposição. Tempo não tenho, tempo a gente faz, porque, de fato, eu nunca estive tão pilhado. Meu compadre Vicente Sérgio me conhece um pouquinho, sabe que eu estou tranquilo e calmo, né, compadre? Né? Para dizer que a gente precisa reconstruir, colocar essa nação de pé. E essa nação vai ficar de pé a partir da pessoa de Jesus Cristo, o príncipe da paz, e aquele que foi para as periferias. É o grande chamado do Papa Francisco, e para isso, mais do que nunca, a gente precisa ser essa igreja em saída, assumir a economia de Clara e Francisco, assumir a possibilidade do Pacto Global pela Educação, porque agora nós já estamos vendo as consequências terríveis, eu diria, do novo ensino médio, com afrouxamento de disciplinas como eram a filosofia, a sociologia, esse despertar da consciência para colocar, então, uma visão instrumental, numa perspectiva de que pobre só presta para trabalhar. Pobre, preto, periféricos, somos agentes de cultura de mudança, de cultura de vida. E por isso, então, nós temos, na linha daquilo que Antônio Félix falou, criar condições para um novo pacto na sociedade brasileira. Mas isso não vai se dar sem mobilização popular, sem organização em grupos, e eu tenho toda uma experiência a partir da grande missão que tive a oportunidade de servir aqui no Distrito Federal, de uma tecnologia social para mobilizar grupos de mulheres do Bolsa Família. A gente precisa fazer com que cada homem, cada mulher possa despertar na sua consciência. Deus sempre vai nos ajudar. E a gente tem que romper com essa ideia da teologia da prosperidade, de que as coisas vêm pelo mérito. Romper com essa ideia do fundamentalismo e conhecer os caminhos realmente que Deus nos apresenta e que nos desafia no dia a dia
para tornar esse amor realmente um amor operativo. Então, eu queria dizer que, depois, como conclusões aqui, Milton Mano, Cris, nós teríamos que provocar, então, nossa querida nega Sônia, nossa presidenta nacional do CNLB, juntamente com Dom Valmor e todas aquelas, a irmã Eliane, que a gente tem muita proximidade, presidenta nova da CRB, para que nós pudéssemos retomar o Pacto pela Vida pelo Brasil, agora nessa dimensão de continuidade com o Encantar a Política, mas assumindo tarefas. Quem sabe, se uma das nossas tarefas não seja, aí vou me procurar aqui, cadê a Patrícia Cabral aqui, é justamente a ideia de uma grande alfabetização política do Brasil. Nós precisamos superar o analfabetismo, mas superar o analfabetismo não só da letra, mas também da consciência. Eu acho que a gente precisa se desafiar, porque o momento exige de nós dignidade, altura e envergadura para enfrentar isso. Cada um a partir do seu canto, dos seus territórios, fortalecendo e nos aliançando com a luta dos povos tradicionais, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, porque, sem dúvida alguma, esses são os setores mais atacados durante esse processo terrível de necropolítica que vivenciamos até agora, e até a gente desmontar essa armadilha da morte, a gente vai levar um tempo. Mas, para isso, nós precisamos nos fortalecer nessa espiritualidade político-libertadora, colocando a nossa vida a serviço, como fez nossa querida irmã Dorothy. Não ter medo de assumir para construir alternativas. E isso, com certeza, vai incomodar. Recomendo, por fim dessa primeira parte aqui da fala, depois a gente segue para o debate, que vocês possam ler o texto lindo de Padre Dário Bose sobre Eucaristia, compromisso com a promoção da vida, que está no site lá do IHU. É só colocar IHU online e a gente vai ver. Eu andei colocando o link pelo Instagram em alguns grupos, mas ajudem a divulgar. Nós precisamos mais do que nunca de profundidade para ter fôlego para enfrentar o tamanho do desafio de reconstruir um país e uma nação como nós temos hoje, né? Fico por aqui para não perturbar muitas ideias de vocês e com muita alegria e gratidão pelo convite. Estou à disposição aí para seguirmos no debate. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Suas palavras, de fato, foram e são alvissareiras, né? Elas são motivadoras, elas são esclarecedoras, né? Porque aqui, Daniel, nós temos um pequeno grupo, né, que se manteve desde aquele movimento inicial, né, do GT, do Leste 1, do Pacto pela Vida. Esse grupo ele tá comprometido em dar continuidade, e agora a sua fala já nos deu, né, luz assim da nossa caminhada, que a base e a referência maior, de fato, é o Encantar a Política. Providencialmente, hoje eu coloquei a camiseta do Encantar a Política. Olha que coisa, como é que Deus opera, né? Então, eu acho que... Então, pessoal, meus irmãos e minhas irmãs do Leste 1, a gente vai, depois, nas nossas conversas, a gente criar uma metodologia, uma organização para mergulharmos, né, com mais profundidade nesse projeto. E eu acho que isso você realmente nos esclareceu bastante, Daniel. É o ponto de vida e também de chegada, né? Esse projeto que a formação realmente ele é grande, um desafio para todos nós. Então, obrigado, meu. Obrigado pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos, e a gente está junto. O GT, Pacto pela Vida, Leste 1, né? A presidência me deliberou para ser assim a referência, né? O coordenador, como eles falam, sei lá o nome, mas é um grupo que a gente se mantém, e a gente vai estar sempre animando esse grupo, e a gente está aguardando esse momento ímpar que vai ser esse encontro do mutirão. Essa ideia do mutirão é interessante, juntando todo mundo novamente para a gente fazer esse mutirão aí coletivo. Muito obrigado. Bom, gente, vamos agora então abrir para as perguntas, para as considerações. Eu estou vendo que o Antônio Félix já levantou a mãozinha. Eu vou pedir agora ao Daniel Nonato, porque eu também estou operando aqui por celular, né, por computador.
Mas aí, Daniel Nonato, se puder, me ajudar a ver quem levanta a mãozinha, quem se manifesta para fazer as considerações, tá? Então, Antônio Félix, acho que é o primeiro a se manifestar, né? Acho que então é ele que vai falar agora. Então vamos abrir a fila aí, Antônio Félix. É o primeiro, pessoal, levante as mãos aí que a gente vai dando a direção da nossa conversa agora, tá? Pergunta, complemento, é o momento de vocês aí. Vamos dar trabalho para o Daniel Seide, que ele veio aqui para trabalhar. É isso. Eu queria, antes de mais, parabenizar o Daniel, que é sempre um prazer muito grande ouvi-lo, né, com a paciência, a sensatez que o Daniel tem, são poucas pessoas. Então, parabéns aí pelo trabalho. Nós estamos o Mano sabe, nós estamos com a nossa comissão Justiça e Paz empacada aqui no Rio de Janeiro, tivemos alguns problemas e ela não foi para... Eu acho que esse é o momento da gente retomar. Eu só queria lembrar, e o Daniel poderia forçada, naqueles 5 pontos que a gente tinha, lembra, mano, do pacto, e tinha um que nós fomos chamados pela a CNBB, que chamou a gente, porque ela estava, os bispos, alguns estavam sendo muito pressionados, e aí a fala estava muito explícita, e nós falamos, nós fora Bolsonaro. Então, isso causou um impacto muito grande nos setores nossos. Mas a gente não pode pedir fora Bolsonaro. Não tinha, naquele momento, aí foi feita aquela discussão toda, a Sônia foi lá com toda a coragem, que é uma negra destemida, né, com muita sabedoria, e o Dom Valmor. Aí vamos, pelo menos, para não desagradar mais gente, vamos tentar mudar essa fala. Aí nós punição dos responsáveis, punição e averiguação e punição. Porque isso está sendo feito agora, né? Então, temos um problema na sociedade e nós, da igreja, somos reflexos. Até hoje a gente tem bispo e padres que ainda são perseguidos pela caminhada. Então, como o Daniel está lá no centro do poder, né? Eu queria que ele desse uma fala aí, e eu queria saber, Daniel, no dia 1º de janeiro, você estava. É só isso. Milton, mano, a gente vai fazendo o ping-pong logo? Como é que é? Vamos tentar Mais juntar animado, não? vamos tentar juntar umas três, pelo menos. Apesar Tá que não bom. está tendo, tá? Vamos juntar mais algumas. Eu queria te fazer uma pergunta específica também, ô Daniel, em relação à questão da... Assim, nós vimos agora, de uma forma bastante explícita, o quanto está organizada, né, essa extrema-direita no Brasil, né? O quanto está mobilizada essa extrema-direita no Brasil e o quanto elas ainda continuam motivadas a criar problemas. A gente sabe que não vai ser essa reação que foi muito eficiente do governo novo, né, governo Lula, de estar fazendo uma intervenção no Distrito Federal, o STF abrindo processo, inquérito, enfim. Nada disso vai botar esse pessoal encolhido, não. Eles podem até ficar encolhidos de forma estratégica, de forma tática, mas a estratégia deles de criar problemas para esse governo, para a sociedade, vai ser muito grande. E aí, Daniel, eu queria... você já até falou, assim, você passou na sua fala, você chegou a tocar nesse assunto, mas eu quero voltar a ele. Essa extrema-direita, ela tem um dos seus embasamentos ou referências a igreja. As igrejas, vou falar assim, as igrejas. Porque aqui entra um setor que a gente chama de evangélico, mas também entra o setor católico, entram, né, de repente, até outras denominações, porque também tem muito macumbeiro reacionário que eu conheci, entende?
Então, quer dizer, como é que a gente ainda vai poder, né, trabalhar essa questão, já que nós temos uma motivação maior, que é de fé, todos nós aqui, pelo menos a grande maioria aqui, é da caminhada de fé, como é que a gente vai ainda trabalhar essa questão no interior, né, das igrejas, dos nossos ambientes confessionais, combatendo essa extrema-direita, porque ela tem que ser combatida, tem que ser denunciada, ela não pode ser tolerada mais, né? Então, isso é só um desafiozinho, porque a gente está vendo essas coisas acontecendo por aí, né? Quero ouvir da Cabral e a Conceição, hein? O Ademar vai falar, depois do Ademar, o Daniel faz as considerações e abrimos a fila daqui a pouco, tá? A Cristiane, eu enviei, levantou a mão. Depois do Ademar. Ademar, por favor. São 2 pontozinhos, Daniel, que eu acho que é bastante interessante. Primeiro, é que a luta não acabou, né? Porque deu uma sensação, depois da eleição do Lula, que nós estamos ganhando, beleza, estamos tranquilos, vamos sentar na glória aí, que está tudo certo, resolvemos todos os problemas. Não, muito pelo contrário, até pelo apoio do próprio governo, né, do PT, do Lula, a gente precisa conscientizar as pessoas. É isso que eu queria te perguntar. Como fazer essa conscientização do povo de que a gente não pode sentar nos louros da vitória? E a outra pergunta é a respeito desse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, reflexo desse não que estão falando dentro da mídia a respeito da posição do Papa na África, né? Essa questão toda que o Papa está sofrendo lá na África, momentos assim bastante difíceis, e que no Brasil a gente tem sido boicotados, né? Boicotados pela própria mídia. É isso aí. Daniel, por favor. Jesus! Muita coisa, gente, graças a Deus. Então, para a gente poder rapidamente, vou ver se em 5 minutinhos eu liquido aqui, né? Primeiro, a gente ganhou eleição. Essa vitória foi importantíssima, porque ela foi contra aquilo tudo que nós criamos na Lei 9840, o uso da máquina se fez como nunca no Brasil. E a gente ainda não conseguiu denunciar de forma cabal e até usar depois associadamente a lei da ficha limpa para tirar desse espectro. Então, a nossa luta não terminou. Aí eu tendo justamente a concordar com a Ademar, e por isso, então, o chamado aqui é a gente ir, Ademar, Milton Mano e Antônio Félix, de porta em porta. Nós temos que fazer o trabalho de base acontecer no corpo a corpo. Vamos levar umas chapuletadas, umas palavras meio grosseiras, mas é na insistência, é da viúva do evangelho que a gente vai fazer com que a gente possa reconstruir as nossas relações. E não adianta ter aquela posição, não falei, né? Essas coisas como se fosse vingança e revanchismo. A gente não ganha mentes e corações usando o ódio que foi destilado contra nós. E facilmente, porque somos humanos, a gente, uma vez provocado, cai na provocação. Então, aí nós temos que ter, de fato, e cultivar uma vida de oração e uma espiritualidade muito profunda. Aí nos ajudam os exercícios espirituais de Santo Inácio, nos ajudam as Teresona e a Terezinha, para a gente poder ter fôlego do Evangelho, para fazer com que a Fraternitude nos recomenda, né? Levar uma vida com sabor de Evangelho. Isso não é fácil. Que o mais fácil é revidar as provocações, e para isso nós temos que respirar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E se matricular, nesse caso, Ademar, na escola da não violência ativa. Aí eu estou me referindo a grandes nomes, né? Como Martin Luther King, e a gente tem muitas dessas experiências da justiça restaurativa, da não violência ativa, da mediação de conflitos, que nós devemos utilizar a mão.
E aqui é a atualidade da alegria do Evangelho, lá já a própria exortação apostólica do Papa Francisco de 2013, e da própria Exultate et Gaudate, né? Ou seja, alegrai-vos e exultai, que é justamente essa perspectiva da vivência da santidade numa perspectiva das bem-aventuranças. Nunca foi tão requerido de nós essa ideia do pacifismo. Olha, eu estou falando pacifismo e não passividade. Nós precisamos de muita proatividade, ativismo, mas dentro de uma perspectiva da pacificação da sociedade, né? Porque aquilo que o Milton falava, a extrema-direita está mobilizada no Brasil, e eles vão criar problemas em vários momentos, derrubar uma torre lá no Paraná, no interior, vão continuar tentando sabotar literalmente, e por isso que a nossa comunicação, e aí eu junto com a segunda pergunta do Ademar, nesse nosso engajamento para fazer com que as notícias que a gente recebe pela Vaticano News, pelo menos, do Papa Francisco na África, a gente faça circular. Então, nós precisamos ativar, e aqui eu quero provocar particularmente a minha irmã Patrícia Cabral, porque ela está fazendo jornalismo, não sei se já acabou, né? E a gente é da equipe de comunicação. A gente sabe que muitas vezes na igreja, por conta da hierarquia, muitos padres e bispos ficam meio de mãos atadas. Mas nós que estamos leigos temos toda a liberdade, só que não pode ser uma comunicação esporádica, errática. Nós temos que nos preparar. E aí, se for possível, que a gente multiplique no âmbito do encantar a política, e aí juntando dessa herança do Pacto pela Vida pelo Brasil, com oficinas para esse aprendizado de utilização de redes sociais, todos e todas nós temos que ser realmente produtores de comunicação da boa notícia. Então, nós temos que fazer o corpo a corpo no dia a dia, mas também cuidar da arena, porque foi nessa arena das redes sociais online aonde mais nós apanhamos e eles mais avançaram. E aqui, então, quero corroborar com aquilo que Antônio Félix falava. Principalmente a Internacional do Ódio, aí eu remeto a que vocês coloquem esse nome no Google ou em algum outro localizador da internet, junto com o IHU, vocês vão ver, ela tem sede, é lá na Espanha, e quem patrocina são os setores ultraconservadores da Igreja Católica, que se coloca com um nome chique, think tanks, ou seja, como os expoentes do pensamento para toda a rede de ódio que aí envolve todo o fundamentalismo pentecostal, católico, mas principalmente os principais ativistas dessa perspectiva são os setores evangélicos pentecostais. Mas a Igreja Católica não está imune a isso. Então, dentro dessa construção, quase dessa lavagem cerebral que se fez em boa parte do povo brasileiro, mas lembrem-se, não é todo mundo que está contaminado, não é todo mundo que está afetado. Então, preservar e manter animado, e do grupo daqueles que despertaram para a importância de derrotar o projeto de morte e eleger um projeto popular, nós temos que ganhar aliados para esse mutirão. E aí dizer, Milton Mano, que o mutirão não é mérito meu, não. O mutirão é o que propõe a 6ª Semana Social Brasileira, que é uma promoção do conjunto da Igreja Católica, não é só das pastorais sociais. Então, nós podemos fazer o mutirão pela vida, nesse momento, abraçando a campanha da fraternidade com ações concretas para enfrentamento da fome e da miséria que está aí graçando pelo Brasil afora, nas pessoas e famílias em situação de rua, mas, em seguida, indo para questões muito mais profundas na luta por terra, teto e trabalho. Em junho, naquele feriado próximo ao Corpus Christi, nós vamos realizar, no âmbito da 6ª Semana Social Brasileira, o Encontro Nacional de Diálogo da Igreja com os movimentos sociais. Então, vai ser o momento também da gente aprofundar essas questões, né? Para dizer que a gente aprendeu. A gente não pode se desunir. E só para responder a provocação do Antônio Félix, né? Eu, no dia 8 de janeiro, rapaz, eu estava lá em Porto Alegre do Norte, na prelazia de São Félix da Araguaia, trabalhando na formação dos futuros presbíteros daquela igreja. Então, eu, desde o dia 3, estava na estrada, né?
de 3 às 5 eu estava em Ponta Grossa, trabalhando com as missionárias do Espírito Santo. Depois de lá, peguei um voo até Goiânia, e depois fui de ônibus, que praticamente 21 horas, enfrentando barro, lama, e fiquei, quando começou, eu tinha feito análise de conjuntura no domingo pela manhã, e logo depois do almoço começaram a surgir, né, as imagens, as cenas, e ali, eu com pouquíssima internet, a minha Vivo estava morta, e eu fui pegar um pouquinho de internet quando eu fui pegar o ônibus às 5 horas da tarde, indo para Palmas, e de Palmas eu fui para Belém, Marajó, Gurupá, Macapá, voltando então para Brasília no dia 17 de janeiro. Quer dizer, eu estou levando a sério a tarefa da formação. E vocês, aonde estavam? Vou voltar a pergunta para vocês. A gente precisa estar perto do nosso povo. A gente precisa estar se dedicando a essa organização popular. Porque se não for de baixo para cima, a gente não sustenta essa experiência de governo. E eu também tive, então, no dia 31, lá no Palácio Planalto, ainda todo remendado, né, fui no banheiro fazer as minhas necessidades, só tinha um mictório. Esse negócio foi destruição, foi terrorismo contra o Estado que nós temos e contra a democracia frágil que a gente tem nesse país. Ainda bem que nós tivemos sabedoria para enfrentar. Mas o que eu queria destacar do dia 31, que foi a instauração da política de participação social e desse conselho do qual nós participamos, foi que o povo começou a atividade. Um bom dia, presidente Lula, para que ele se recorde da prisão, da cadeia, onde ele injustamente foi colocado lá em Curitiba. Nós não podemos esquecer da hipocrisia da mídia brasileira, dos setores de classe média, que muitos de nós pertencemos, e também a grande parte do espectro partidário que embarcou no golpe contra a presidente Dilma e depois na falácia da criminalização do presidente Lula. Então, hoje nós temos um presidente muito mais maduro e percebendo que tem setores da sociedade brasileira nos quais a gente não pode confiar. Por isso que essa sustentação crítica a esse governo popular nós temos que fazer, mas mobilizando e organizando o nosso povo. Então, é um Lula curado, eu diria assim, não no sentido de estar já livre de todas as enfermidades, mas maturado no fel, no vinagre, da dureza que foi aquela experiência da prisão injusta. E é isso que nós temos que lembrar. E com isso quero terminar. Se a gente quiser recobrar o nosso povo que está alienado com tudo isso que aconteceu, é pela cultura que nós vamos fazer. E aqui está a nossa querida Conceição, que lembra que sempre a memória tem que estar viva. É a memória das lutas do nosso povo que vai fazer com que a gente nunca mais deixe repetir o que aconteceu nesse país. E o povo brasileiro mostrou que é um povo que tem consciência. Não duvidem da juventude. A juventude ajudou e foi protagonista na derrota desse projeto de morte. É com ela que a gente tem que se somar, é com ela que a gente tem que caminhar para poder fazer a travessia desse período dificílimo da nossa história. Eu acho que nunca ninguém de nós pensávamos que nós fôssemos passar por uma situação como essa, né? E essa memória viva, dolorida, a gente não pode perder. E a partir dela nós temos que fazer poesia, Milton Mano. A gente tem que fazer música, a gente tem que recobrar as nossas canções de resistência, porque é assim que a gente mantém viva a consciência do nosso povo. Se não for com a cultura e com a educação, principalmente. Por isso que a primeira medida do governo golpista foi a reforma do ensino médio. E nós temos que exigir que ela seja revogada. Nós temos que exigir. E outro aspecto importante é a emenda constitucional número 95, que limita o investimento em políticas públicas, né? Nós estamos aí com a nossa querida Maria Lúcia Fattorelli. É hora da gente enfrentar essa independência do Banco Central, é hora da gente pedir auditoria da dívida pública, porque ainda o orçamento público brasileiro,
continua sangrando até a sua metade, ou nos anos da necropolítica foi mais da metade, diretamente para enriquecer o bolso de poucos e dos bancos. É com essa consciência que a gente tem que ir. E aí enfrentando também com toda a caridade o debate interno na igreja. Mas a gente tem que ir com essa firmeza, ternura e esperança. Daniel, a sua emoção, ela não nos deixa indiferentes. Você realmente é uma pessoa iluminada, você é um homem de Deus, está conosco. E eu acho que entre irmãos que somos, você realmente nos dá uma lição, né? A gente tem que botar realmente nossa emoção para fora. Aqui nós podemos e devemos fazer isso. Nós somos irmãos, companheiros de caminhada, e a gente tem que se ajudar nisso também, né? E jamais perder este aspecto, né, da ternura, como dizia o grande Che Guevara. Acho que Daniel, ele deu para nós agora uma grande manifestação pedagógica também, né, de não esquecer que a emoção, ela faz movimentar, né, ela nos desinstala também, se for canalizada para a defesa da vida, para a defesa da justiça. É isso aí, Daniel. Parabéns pelo seu testemunho e pela sua liberdade, né, de se abrir conosco. Isso nos honra bastante. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Daniel Nonato, quem está mais inscrito aí agora? Estamos ao vivo pelo canal do YouTube do CNLB Jornal Leste 1. Agradeço a todos vocês que estão aí assistindo do outro lado. Se inscreve no canal, nos ajude a multiplicar esse canal. Tem um inscrito até agora esse canal, tá? Mas temos aqui à noite aqui o Daniel Seide, esse é o Pacto pela Vida, coordenação do Jornal Leste 1 do Milton Mano. É uma organização que não é só da Igreja Católica, ele é uma organização interreligiosa, pluripartidária, né? E estamos aqui com a Cristiane Oliveira, escrita. Eu gostaria de dizer que a pessoa que vai falar, diga da onde é, tá? De qual comunidade de fé religiosa, se assim quiser. Hoje já falou aqui o Milton Mano, coordenador, o Antônio Félix, presidente do CNLB, e o Ademar, que é o vice-coordenador do CNLB Regional Leste 1. Então, vamos aqui, quem escreveu foi Cristiane e Conceição, tá? Cristiane faz a pergunta, depois a Conceição. Pedimos que o Daniel volte, tá? Vamos para o encerramento daqui a pouquinho. Vamos ter 2 inscritos, depois mais 2 inscritos, tá ok? Para o Daniel poder expor para a gente aí a sua fala, tá ok? Cristiane, por favor. Boa noite, me ouvem bem? Sim, sim. É porque, como está meio cortando aqui para mim, eu não vou abrir a câmera, mas meu nome é Cristiane, eu falo daqui do Regional Oeste 1, do estado de Mato Grosso do Sul. No momento estou em Campo Grande, a nossa capital. Eu sou da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, também da Comissão Nacional de Política. Acho que o Daniel nos trouxe uma bela conjuntura, resgate histórico de que foi o pacto, né, pela vida, para nós, a construção desse momento tão importante e que mostrou a resistência da nossa igreja naquele momento em que o país vivia bastante dividido, polarizado, mas exalava um projeto de morte. E aí, enquanto leigos e leigas, que somos comprometidos com o Evangelho, não podíamos nos calar. E o Pacto pela Vida veio, então, nesse momento que nos deu espaço para falarmos. Isso é importante registrar, né? Foram meses de reuniões, todas as quintas-feiras, construindo esse pacto, trazendo mais gente, mobilizando as pessoas para esse momento oportuno. E eu acho que isso deu muito certo, porque isso resultou num processo de musculatura social e política que nós vimos ver resultado com o Encantar a Política. O Encantar a Política é resultado de todo esse processo popular, sinodal, né? Participativo que o Daniel resgatou aqui. E o Encantar a Política veio coroar esse processo no momento em que nós tínhamos que ter o compromisso de ir às urnas e materializar aquilo que a gente vinha dizendo, que nós éramos a favor de um projeto de vida.
E esse projeto foi vitorioso. Eu acho que tem que registrar, o Daniel deixou bem claro, foi a primeira parte dessa resistência que nós colocamos, né? O nosso projeto foi vitorioso, porque o projeto que saiu das urnas foi um projeto de defesa da vida, um projeto de defesa dos excluídos, das minorias. E é claro que esse foi o primeiro passo. Eu digo que nós precisamos defender esse projeto, porque nós ajudamos a construir esse projeto, dando governabilidade, fazendo a crítica na hora que tem que fazer, com toda a autonomia do nosso lugar de fala. Mas nós temos que dar, nesse momento, um voto de confiança ao governo que está aí, que, com todas as suas dificuldades, está tentando dialogar com todos os canais institucionais e sociais da sociedade brasileira, e isso é muito importante. Acho que nós não podemos deixar de visualizar que está em curso um golpe neste país. Essa é a verdade. Ele começou a se materializar no último dia 8, e ele poderá, a qualquer momento, se materializar se nós não conseguirmos fazer a resistência. E aí, já para terminar a minha fala, eu quero deixar alguns pitacos aqui. Como é que eu acho que a gente pode ser resistente, colaborar com o governo que nós ajudamos a eleger e continuar firmes no nosso fronte, na nossa igreja, a partir do nosso lugar de fala? Creio que o pacto, esse espaço que nós construímos e conquistamos, ele não pode ser deixado de lado. Ele é uma ferramenta poderosa de mobilização. Então, eu acho que temos que continuar, Daniel, estimulando, criando momentos em que o pacto se reúna como esse aqui. Quem dera que todos os regionais a gente tivesse o pacto organizado, com a possibilidade de dar esse espaço para todos nós que militamos nas pastorais, movimentos sociais, eclesiais, de base, e aqueles que estão na sociedade, não são da nossa igreja, mas são nossos aliados, pudessem fazer o que nós estamos fazendo aqui. Isso é uma análise de conjuntura extremamente importante, que mostra para nós o que é que está em jogo, como é que nós podemos ajudar um pouco mais. Então, eu quero deixar registrado aqui, o pacto pode continuar com a minha militância, aonde eu puder. Eu acho que organizar o pacto e criar esses momentos é importante. Segundo, acredito que nós precisamos trabalhar em rede. Não é só o pacto que existe hoje como instrumento de formação, de comunicação, de mobilização. Nós temos aí a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, com toda a sua rede, que conseguiu se organizar para se manter uma comunicação direta. Nós temos o Grito dos Excluídos, nós temos o pessoal aí do Encantar a Política, nós temos tantos espaços, o próprio CNLB, nós temos tantos espaços que nós precisamos juntar os esforços para analisar a nossa força nessa conjuntura. E nós temos somente 2 eixos que eu acho que a gente precisa fomentar: mobilização com a formação, porque mobilizar é importante, mas informar também é. Né? Não é só mobilizar, as pessoas precisam saber por que elas têm que estar conosco nesse projeto, por que é necessário estar nesse projeto, e as pessoas precisam saber, o ano que vem vai ser um ano de muitas conferências nesse Brasil, as pessoas precisam estar organizadas, as pessoas precisam saber da importância de defender o seu segmento, para que nas conferências elas possam, assim, falar com credibilidade, falar com vontade de defender, se é a questão da água, se é a questão da comida, se é a questão do trabalho, geração de renda, das minorias. As pessoas precisam ter esse discurso. Eu acho que nós podemos dialogar a partir do que nós estamos vivenciando. E também eu acho que a questão da comunicação. Se tem uma coisa que a pandemia deixou de bom, foi esse bichinho aqui que nós estamos falando. Há um tempo atrás, ninguém imaginaria que a gente poderia juntar o país todo, e até de maneira internacional, nos falando e nos vendo quando é possível, por meio de uma ferramenta como essa, até com custo baixo. Até com custo baixo, se a gente for pegar aí na ordem do dia. Todo mundo tem seu celular, todo mundo tem sua Wi-Fi, todo mundo quer estar ligado, de uma certa forma,
para saber o que está acontecendo no país. É claro que existe uma exclusão digital, mas não estamos nesse campo. É um mecanismo de formação, de divulgação. E aí nós temos que investir nas redes sociais, fazer como eu não sei. O Daniel trouxe aí números estrondosos, né, do Pacto pela Cidadania, quantas pessoas acessaram. O Encantar a Política também tem números estrondosos. Então, são ferramentas que as pessoas estão procurando, que as pessoas estão ávidas por isso. Então, nós temos que ter também, Daniel, esse processo de uma comunicação rápida, direta, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas mídias sociais que estiverem à nossa disposição. Então, mais uma vez, me coloco à disposição para continuar construindo esse processo sinodal de participação na nossa igreja e de defesa do nosso país. Sônia pode falar depois. É a Sônia? A Conceição, desculpa, Conceição. Conceição. Boa, Conceição. Boa noite a todos e todas. Quero parabenizar o Mano por esse momento que nós estamos vivendo e toda a equipe que organizou esse encontro. Agradecer o Daniel mais uma vez. Daniel é um grande companheiro, um grande parceiro, e é aquela pessoa que eu digo sempre, o Daniel me inspira. O Daniel nos inspira, porque é aquela pessoa que está sempre disposto, sempre tem uma palavra, em meio ao caos, ele sempre tem uma palavra positiva e serena para colocar. Eu acho que isso é extremamente importante para todos nós. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, que nós vivenciamos lá em Brasília, na Assembleia, que nós tivemos de quinta-feira até domingo, que foi uma assembleia do Movimento Nacional de Fé e Política, que foi um momento muito rico para todos nós, que nós iniciamos, nós tivemos quase que um dia inteiro só de análise de conjuntura. Análise de conjuntura, uma análise importante, análise compartilhada. Nós tivemos a presença do Ivo Lebopan, que também é muito importante para nós, e aqui da nossa região, que ele é muito importante para nós nessa análise de conjuntura. E a importância da análise de conjuntura foi nós colocarmos os pés no chão, conhecermos o chão em que nós estamos pisando, e, a partir desse conhecimento, traçar os novos rumos, os novos caminhos, lá no nosso caso em especial, do movimento de fé e política. E, nesse momento, nós vivenciamos aí, esses últimos anos passados, momentos muito ruins, muito difíceis, momentos de... Nós tivemos o estímulo ao ódio, o estímulo ao racismo, estímulo ao machismo, a destruição da natureza, a destruição dos povos indígenas, e nós vimos um resultado claro disso, que nos colocou assim na nossa cara, algo que nós nunca esperávamos ver no nosso país, que foi essa situação dos Yanomamis. Eu acho que nós não tínhamos noção e nem esperávamos um dia ver cenas como aquela. E nós tivemos agora esse momento, que é um momento de... Nós fomos vitoriosos com todo esse trabalho que foi feito. Eu digo sempre que o trabalho, esse projeto Encantar a Política, para nós, ele foi um projeto vitorioso, que, dentre todas as dificuldades que nós enfrentávamos, né, nas nossas igrejas, nós tivemos esse alento, esse projeto do Encantar a Política, que foi um momento muito rico, né, um momento que nos deu, esse projeto nos deu espaço e nos possibilitou a conversa, ampliar essa conversa com outras pessoas, buscar parceiros, e fomos vitoriosos. E esse novo governo já nos apresenta, ele começou nos trazendo sinais ricos, sinais de esperança. Um deles é esse que o Daniel fala, que é esse grande projeto de participação popular, um projeto de formação política que está sendo construído, esse momento de dar voz, que o governo tem dado voz aos movimentos sociais, movimento sindical, e isso tem sido muito importante.
Mas temos ainda os nossos desafios. Nós vivenciamos aquele momento, esse projeto de participação popular me encanta muito, porque nós vivemos nos últimos anos um desmonte completo dos projetos de participação popular. Né? Então, esse projeto, esse que vem agora, que o governo traz, essa política de participação, ela é muito importante e é um grande sinal de esperança. Mas, com tudo isso, nós ainda temos alguns desafios. Nós vimos, sempre quando falamos disso, falar da reconstrução. É um momento de reconstrução e de retomar as nossas bases, de buscar essa organização popular. E o desafio, a pergunta é sempre como concretizar esse projeto que foi falado, esse projeto de alfabetização popular. Como concretizar a construção desses pequenos grupos dentro da nossa igreja, especialmente, que nós estamos vivendo imensos retrocessos, né? E digo isso de cadeira, que nós estamos vivenciando isso aqui. Eu sou Conceição, sou da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, sou do Movimento Fé e Política, aqui em Volta Redonda, e sou da equipe de coordenação das pastorais sociais. Estamos vivendo retrocessos imensos. Então, é esse desafio de como reconstruir, de como trazer essas pessoas, trazer os nossos, principalmente as pessoas que estão na base, né? Como a gente pode concretizar esse amplo processo de formação e atrair essas pessoas para que elas nos entendam, elas possam perceber que esse projeto, essa organização da extrema-direita no Brasil, ela precisa ser derrotada, e precisa ser derrotada com força, com projetos importantes, o que aconteceu em Brasília no dia 8, e espero que essas atitudes tomadas pelo governo elas sejam de fato eficazes e eficientes para que nunca mais aconteça. Daniel, a palavra é contigo, Daniel, por favor. Na verdade, eu queria só corroborar, dizer que eu concordo plenamente. Eu, como educador popular que sou, eu sempre sou preocupado com o registro. Eu estou aproveitando aqui para copiar e salvar esse bate-papo aqui, porque a gente não pode perder a oportunidade de registrar e de coletar essas boas ideias que estão nascendo aqui. Né? Os grandes projetos como Encantar a Política nasceram da reflexão, e como disse a Cristiane, só quero sublinhar mesmo, o esforço que nós fazíamos, às vezes estava com 3, 4, 5 pessoas, às vezes era com 30, casa cheia, mas estava ali, persistindo. E esse exercício de disciplina, de reunião, de reflexão, como ela bem disse, nos deu musculatura para poder resistir e fazer os outros caminhos. Então, nós temos, vamos dizer assim, uma boa base de pessoas que a gente fez o contato e que a gente pode reativar para que a gente possa fazer essas mudanças acontecerem. Então, acho que é super importante, isso que a Conceição também relembra, e eu acrescentei aqui outros sinais de esperança, porque a gente tem que ir ajudando a fazer o que a gente chama da narrativa, contar as histórias de como era, de novo, eu volto ao tema da memória, e dizer o que está acontecendo de diferente. As pessoas não percebem isso. Nós tivemos, né, Conceição, durante o encontro, testemunhos de pessoas, de familiares, que quando se apresentava as imagens e as cenas, as fotos dos povos Yanomamis, as pessoas dizem, mas isso é mentira, isso, quer dizer, é uma vacina que tomou contra a realidade, a verdade, e aí nós vamos ter que ter firmeza, caridade e persistência para poder não se deixar bater, não desanimar e seguir adiante. E para isso não tem jeito, aí é o cultivo da vida de oração pessoal e coletiva. Só para vocês terem ideia, essa semana está sendo muito acelerada. Aqui, estou aqui no Distrito Federal até amanhã, então a gente acorda um pouquinho antes das 6 e vou dormir depois da meia-noite,
e a gente de manhã vai rezando o ofício, escuta as leituras de cada dia, medita, celebra, compartilha, porque sem isso a gente não se mantém em pé. Então, é nesse sentido que a gente tem que fortalecer isso que Conceição muito bem colocava. O fermento, para ser bom, não precisa ser numeroso, não. Uma pequena quantidade de fermento bom fermenta a massa inteira. Então, nós temos que não estar sozinho. Essa perspectiva de vida fraterna e comunitária que a gente pode fazer com a grande família de irmãos e irmãs que a gente conquistou a partir da nossa fé, mesmo que seja distante. E eu, além disso tudo que eu falei, da participação aqui, nas celebrações que a gente tem possibilidade na Eucaristia, nós temos uma comunidade virtual que criamos na pandemia, e é uma comunidade de 3 pessoas, mas que nos encontramos todo santo domingo. A gente combina o horário aqui e ali, para quê? Para partilhar a vida, para poder dizer das nossas dores, para poder dizer das nossas alegrias. Não percamos a dimensão da fraternidade, meus irmãos e minhas irmãs. É nesse sentido que eu quero fazer esse apelo. Mas não pode ser obrigação, tem que ser desejo e vontade. E hoje, a partir desse lugar de encontro, a minha esposa, as minhas filhas que ainda moram comigo aqui em casa, são atraídas, de vez em quando passam para dar um oi, para dar uma boa noite, um bom dia, conforme o horário do nosso encontro, porque ali palpita o Senhor. Não esqueçamos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? É nesse cultivo da pequena comunidade, que, como muito bem profetizou a profetisa Cristiane, né, que essas redes nos possibilitaram. Tem gente que está cansada de live e tal, é verdade, mas olha, fazia tempo que eu não era convidado para nenhuma live mais. Acho que o pessoal meio que largou de mão, né? Então, agora, com uma certa dose de tranquilidade, viu, Milton Mano? Não fica pilhado, não. Vai ficar tudo de novo, Daniel. A gente vai reabilitar para fazer isso dentro de uma possibilidade prazerosa. E aqui eu quero concluir a minha fala desse momento, sublinhando mais uma vez aquilo que disse a Cris. Vamos provocar, Milton Mano. Aqui nós temos gente do Regional Noroeste, que eu vi, do Centro-Oeste, do Oeste 1, né? De um monte de canto. Eu vi do Nordeste 3, que também foi bastante mobilizado. Eu posso falar também com as outras pessoas. E é claro, Cris, combinar isso também para ser uma ação também orgânica da nossa Comissão Nacional de Fé e Política. E aí, se era eu sozinho, agora podemos estar 2, 3 de nós, porque boa parte de quem está hoje na Comissão Nacional de Fé e Política do CNNB foi fruto do quê, Milton Mano? Foi fruto do Pacto pela Vida e pelo Brasil. E que meio que pediram. Então, nesse sentido, a gente pode ir muito reforçar essa nossa caminhada e o nosso protagonismo, né? Essa dimensão da sinodalidade, não pensemos que ela se dá só na hora da celebração da missa ou naquela participação dentro da igreja. Ela se dá também no protagonismo profético do anúncio e da denúncia que nós podemos fazer aqui pela própria exercício da nossa participação nas 3 missões que a gente recebeu pelo batismo, né? Organizar o povo, né? Essa dimensão que é própria do pastoreio, a dimensão do serviço, a dimensão da profecia e, é claro, do sacerdócio também. Então, com essas palavras iluminadoras que eu quero, assim, recolher e sublinhar, porque vocês viram que foi uma rodada dos homens e agora uma rodada das mulheres, né? Mas que bom, e a gente não pode deixar de ocupar os espaços de fala, né? Muito bonito isso que a Cris falava, né? O Pacto pela Vida deu vazão à nossa dor, a esse momento em que nós estávamos calados, né? Que coisa boa poder pensar nisso. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, viu, Cris? Obrigado, porque é assim que a gente constrói os nossos saberes, compartilhando, conversando, e assim a gente segue adiante, né? Muito bem, estamos no Ô, Daniel, pede para todo mundo abrir a câmera, assim como o Daniel pediu, o Suede pediu para... Ele está gravando, Daniel, depois você pode pedir para o outro da cópia, que ele vai disponibilizar. Mas pedir para todo mundo abrir a câmera, para o Daniel fazer, o nosso Daniel aqui do Leste 1, fazer o registro
que o Mano vai precisar. Fala, Daniel. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube, então quem estiver aí na internet é só compartilhar. CNLB Regional Leste 1 é o nosso canal, então eu agradeço a vocês. O Moisés, lá do Oeste, né, do Regional Oeste 1, mandou um alô aqui no WhatsApp, falando, cara, manda um alô para mim que eu estou na televisão vendo vocês, está vendo na televisão lá, o YouTube Olha lá. que Tá... chique. E quem está aí também é a Elza, também lá do Formoso do Araguaia, que foi uma grande liderança, foi a primeira que alcançou a meta nossa de mobilizadores, né? Beijo para ela também. Depois assumiu de vereador, então manda um abraço para a Elza também, e para o nosso querido Erivaldo também, se não me engano, é companheiro aí do João Mota, do Ceará, eu estou vendo que já não está mais entre nós aqui, mas está lá. Então, esse encontro está sendo transmitido via YouTube, então após o momento que encerramos aqui, quem quiser compartilhar, já coloquei lá no grupo do CNLB Regional Leste 1, o link do YouTube, né, para a gente poder compartilhar, por quem não pôde comparecer. E também está no grupo Formação e Informação Nacional. Então, está no Nacional, e foi assim que o podcast chegou até a gente, tá bom? Quanto a foto, né, vamos abrir então a câmera para fazer a foto, e depois eu passo o comando para o Mano, para a gente poder começar a fechar. São 8h48, vamos até 9 da noite, com a oração final, e o Daniel fazer as considerações finais dele aí também. Esperançar. Vamos lá. Printar aqui para vocês. Abriu a câmera, vamos printar aqui, então. Depois eu boto lá no grupo para vocês. Printado. Foto. Eu não estou vendo aqui, não. Você está aí. Patrícia, cadê tu, mulher? Estou aqui. A gente se encontra sexta-feira. Vem para cá. Nós vamos se encontrar quando? É o Brasil todo presente aqui com a gente. Na sexta, no colegiado. Colegiado. Sexta-feira. Mano, por favor. Pessoal, vamos desativar os microfones para a gente fazer então, o encerramento. Bom, eu estou muito impactado com essa reunião de hoje, né? Assim, impactado positivamente pela reunião de hoje. Realmente ela foi bastante surpreendente, né? Surpreendente, nem deveria ser surpreendente, mas ela foi muito, muito, muito boa, positiva. Agradeço bastante, né, assim, a presença dos outros irmãos de caminhada fora do Leste 1, né? Porque a gente é uma família de âmbito nacional, né? Então, vários irmãos estão aqui conosco, isso foi muito bom. Agradeço também o Daniel Donato, que está sempre dando suporte técnico aí para os nossos encontros, né? E essa gravação, essa foto, tudo isso é registro histórico e a gente precisa também deixar a nossa caminhada registrada. O nosso presidente, Antônio Félix, o Antônio Félix, gente, ele sempre conversa comigo, aí ele fala, olha, não esqueça do pacto, não esqueça. Ele parece até que eu vou esquecer, não vou esquecer não, Antônio, pode deixar. Mas ele está sempre olhando com muito carinho o nosso CT, ele está sempre dando apoio, ele está sempre incentivando. Muito obrigado, presidente Antônio Félix, por esse incentivo que você sempre tem nos dado também, e os demais irmãos aí da caminhada que estão conosco, né? Eu só queria destacar aqui... A Rosa lá de Rondônia quer falar. A moça de Rondônia quer falar. A Rosa saiu, Rosa. Então, eu estava caladinha. Eu queria ficar calado. Não vou falar não, que eu acho que eu estou assim, só querendo ficar junto com vocês mesmo. Assim, Daniel é um amigo, virou um irmão mesmo, né, de família. Porque nós somos do Espírito Santo também. Hoje eu estou aqui em Guriri, no Espírito Santo. Já estou aqui há um tempinho. E, assim, o Rio de Janeiro também, né, também está próximo da gente. Temos família no Rio de Janeiro. Então, a gente se sente, assim, um pouco família mesmo, né? É bom conhecer gente do Rio. Eu sinto que vocês
Já participei da semana passada do encontro aqui com vocês, aí retornei hoje. Então, assim, é uma vontade de aproximar mais de vocês, né? Então, a gente está tão distante em Rondônia, né? Lá no Regional Noroeste, e tentando fazer um trabalho, e cada vez que eu entro, né, para participar com vocês, é para me fortalecer, para eu levar para lá um pouco de força para trabalhar mais, né? Mais do que a gente tem feito. E, assim, feliz agora que nós fechamos o nosso grupo de Escola de Fé e Política, e com 3 pessoas participando da última formação que o Cefep fez. E isso, assim, me fortaleceu muito, né? Que a gente está trazendo mais pessoas para participar. Vou participar da Assembleia Regional no próximo mês, Assembleia do CNLB, né? E aí, assim, vem o encontro intereclesial, que eu também estou lá. Então, assim, isso é um pouco de vontade de ficar junto aqui, porque nós vamos nos encontrar lá. Então, quer dizer, quando se encontra, a gente já se conhece daqui. Então, gente, agradecer vocês pela oportunidade de participar do encontro, agradecer ao Daniel, dizer, Daniel, que eu estou com saudade, não estava te chamando porque estava achando que você estava muito ocupado, então, mas pode contar que agora a gente vai te chamar de novo. E é isso, gente, tá? É só agradecer mesmo a oportunidade de participar com você, dizer que é muito bom estar junto e que a gente tem muitos desafios pela frente, a gente tem que estar junto mesmo. Não preciso repetir tudo isso que vocês já falaram, porque é isso que a gente está sentindo. O Almiro, meu marido, participou um pouquinho aqui e a gente está junto, tá bom? Um abraço para o Almiro. Boa noite. Boa noite. Então, tá bom. Um abraço. Obrigado, Rosa, muito obrigado. Você nos honra também com a sua participação, com suas palavras, umas palavras muito bonitas e certeiras, né, e legítimas ao Daniel. Daniel realmente é uma pessoa que todos nós amamos, né? E hoje as manifestações... Gente, estou percebendo aqui, porque hoje eu nunca tive um encontro assim, onde assim, a emoção foi tão a flor da pele, né? Aí eu me lembrei que na passagem do Evangelho de hoje, na oração inicial que a Clara conduziu, tem um versículo que Jesus fala para os hipócritas assim, os fariseus, ele fala: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Este coração não pode ficar longe nunca, nunca de Deus, nem das pessoas, de ninguém. Então, o nosso coração hoje esteve muito próximo um do outro, né? Então, se a gente honrou e louvou a Deus hoje com os lábios, com o coração também. Então, acho que esse encontro foi muito apropriado, e esse alerta de Jesus serve sempre para a gente, né? Porque a gente fica muito máquina. Então, é isso. Eu acho que estou muito agradecido. O Daniel Saidon, você então faz as suas considerações finais e depois a Clara faz uma oração. Aí também o Antônio Félix faz uma consideração final e a Clara vai dar a bênção para a gente, tá bom? Daniel, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por hoje. O Daniel chefe, eu quero falar do Daniel, filho, não aluno ainda, né? Estudante. A gente viu muito falar dos projetos, nós devemos defender. Mas eu ouvi outro dia, num encontro, que nós devemos deixar de lado o uso da bandeira do Brasil. Eu acho que nós temos que resgatar também os nossos símbolos nacionais. A gente não pode deixar que esses sequestradores das nossas cores, mesmo sabendo a origem das cores, quais foram, nossa identidade seja tomada. Por isso, aonde eu vou, aonde eu estou, eu sempre levarei a bandeira do Brasil comigo. Desde a minha época de militar, da época que eu era soldado do Exército, a gente vai sempre honrar essa pátria. E eu acho que o que nos falta, e aí eu me perdoe pelo meu abuso, o que nos falta às vezes é a gente não ficar acomodado diante da realidade. Frei Beto falou em 2002 das revoluções stalinistas, revoluções no mundo, em que nós conseguimos que uma minoria, que um grupo que sofreu a exclusão, que foi punido, que apanhou, chegou ao poder e se perdeu. Que o presidente Lula, juntamente com a sua equipe, não se perca. Por isso, a nossa missão de CNLB, de Pacto pela Vida, é de profecia e de vigilância. Por exemplo, a nomeação da Daniela, do Vaguinho, aqui da Baixada Fluminense, como ministro da Cultura, ou do Turismo, quer dizer, é algo inaceitável. Nós, como CNLB, não podemos ficar calados diante dessa fala. Nós devemos questionar, e questionar porque nós somos eleitores, independente de posição social.
questionar algumas nomeações, sim, pois senão nós perdemos nossa profecia, viemos coniventes com aquilo que nós já erramos uma vez, já não vamos errar a segunda vez. Lula ganhou o terceiro mandato, porque, infelizmente, a gente passou 4 anos de inferno. 4 anos que a gente passou com um camarada que não sabe por que veio ao mundo. Não é nem para que veio presidente. Mas o Lula vem e nós devemos agora ajudar o Lula a governar, cobrando dele a sua missão de presidente. Senão seremos mais um bolsonarista que só sabe elogiar. Só sabe dizer que o cara faz tudo errado, tudo bonzinho. Não. A nomeação da Daniela é algo que nós devemos questionar, e questionar mesmo, como igreja, como cidadão, como pessoa. É isso que eu tenho que falar no final do Pacto pela Vida aqui, para a gente poder começar a se questionar. Não ficarmos na utopia e no sonho, mas dentro da realidade. Mas sem deixar de sonhar, sem deixar de pregar a utopia. Daniel, por favor. Amém. Com a rabuda para o Daniel resolver aí. Opa, tranquilo, na verdade, queria... quando eu ouço falar disso, então, como o meu xará falou, Nonato, me vem a música à cabeça, né? Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileiras, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileiras. Ou aquela do Ivan Lins também, né? Aqui é o meu país, nos seios da minha amada, nos olhos da perdiz, na lua, na invernada, e assim vai. Nós temos muitas canções para a gente aquecer o nosso coração, para retomar o nosso caminho, né? Que saibamos construir itinerários também, para que outras pessoas se encantem com esse caminho que é o nosso, né? Passamos o tempo, a dedicação é exigente, exige renúncia, muitas vezes, da convivência da nossa família, mas é preciso dedicação, é preciso empenho, as coisas não mudam se não tiver esse nosso engajamento. Tudo isso articulado e feito dentro de um projeto de vida também. Então, eu quero deixar essa palavra de esperança para vocês e dizer que a gente está à disposição, e é justamente porque a gente é ocupado que a gente atende aos apelos e aos clamores, viu, Rosa? E aí eu queria terminar justamente com essa cena aqui, para dizer disso que o meu xará Nonato acabou de dizer, né? Se a gente quer efetivamente ajudar, nós temos que fazer exatamente isso aqui. A pressão é necessária. Sem pressão, Lula está num governo de frente ampla. A pressão ajuda ele a governar para o povo brasileiro. Então, é um pouco nesse espírito desafiador, reiniciador de um novo debate, que eu queria terminar para dizer que a gente nunca pode parar de conversar, de dialogar, sempre tentar nos questionando sobre qual é o nosso papel nessa história. A defesa de um projeto popular passa pela capacidade que a gente tem de pressionar para que ele seja fiel àquilo que ele veio realizar como missão. Então, era só para deixar essa imagem aí como provocação para cada um e cada uma de vocês. A minha palavra... Obrigado, Daniel. Deus abençoe cada uma. Obrigado. Antônio Félix. Vou ser rápido, até vou copiar aqui, o Daniel já pegou a música que eu ia cantar, então vou botar outra, né? Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer, aberta, trazendo a oferta do nosso viver, e é para isso que a gente está no Pacto pela Vida. Saudações e receber todos vocês aqui no Leste 1. Parabéns, Daniel, um grande abraço. E até sexta-feira em São Paulo. Vai lá, mano. Milton, quando vai ser a próxima, Milton? Está fechado. O
próximo encontro a gente combina lá no grupo nosso, tá? Eu vou colocar lá uma proposta e aí as pessoas comentam se é favorável ou não. Vai ser depois do carnaval, com certeza. Tá bom? Claro, ok. Clara, por favor, uma oração final e dê a bênção para nós aqui, tá? Parabéns, pessoal, pelo encontro. Foi muito bom. Obrigada. Acho que a Clara não está mais, não. Eu estou sim. Tá sim, tá sim. Tá sim. Já você participar, Rosa. Ouvindo tudo que a gente ouviu, viveu, gostou, o coração falou, a mente tentou entender. A gente traz para este momento a figura de Maria. Eu senti uma necessidade enorme do colo de uma mãe. Nesse momento, vamos trazer Maria e vamos pedir o colinho dela. Mas é bom que a gente saiba que o colo, quando a mãe pega o filho no colo, não é para dizer ao filho que está tudo certo. Ela pega para o filho pensar. Então, eu trago aqui a figura de Maria, o colinho que a gente está precisando. E eu abri aqui o material, o texto base da campanha da fraternidade, e eu não vou ler toda a oração, não, mas vou pegar 3 pontos que, quando vocês forem rezar a oração da campanha, vão lembrar. Os 3 pontos que eu peguei da oração nos diz assim: inspirai-nos o sonho de um mundo novo. Ajudai-nos a promover a solidariedade para ter fim a essa fome. E livrar-nos do pecado da indiferença. Ver as coisas acontecer e fingir que não é com a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, Valeu, pode abrir pessoal. o microfone agora, todo mundo falando ao mesmo tempo. Obrigado, Boa Daniel. noite. Boa Noite. Até a próxima. Tudo bom, Antônio, tu vai pegar a Um entrada abraço, agora, Antônio Daniel. Félix. Abraço, Antônio bom. Félix. Um abraço para Isso. todo Que mundo. maravilha. Valeu. Até a próxima. Obrigado, até breve. Daniel. Até a Vamos aí próxima. junto, com. Obrigado. Esse esquenta foi muito bom. Esse esquenta foi excelente. Isso bom, mesmo, muito ó, que bom. chique. Isso aí. Tchau, Tchau. tchau, gente. Boa noite. Tchau. Antônio Félix, vai pegar a estrada agora? O microfone está fechado. Daniel, pode parar a gravação. E eu dei um abraço para Patrícia Cabral, para Clara. Daniel, porque tem o Daniel que é do CNLB Nacional e o CNLB do Rio de Janeiro, que é o Daniel Nonato. Tchau, um abraço, fui! Tchau, obrigado, Daniel Donato. Tchau, tchau, Clara, obrigado. Um beijão. Até logo. Até domingo. Até domingo. Tchau.